Claro. Dia, Ricardo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Agradecemos muito. Esse é um tema que nos motiva bastante, essa questão do blockchain, cripto, NFTs, toda essa virtualização da economia, né, que a gente tem experimentado e que isso provoca muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, bem-vindo à nossa comunidade. Por favor, se apresente e a palavra é sua. Bom dia a todos. Fernando, obrigado pelo convite também. Estendo o agradecimento aos demais e ao Eduardo que nos conectou. Eu sou advogado de formação, trabalhei muitos anos com infraestrutura física, né, especialmente setor de energia elétrica. Depois me envolvi com o movimento de empreendedorismo, empreendi nas áreas de saúde, nutrição, esportes. Comecei a me envolver com tecnologia a partir de alguns estudos sobre venture capital. Quando conheci e pude aprofundar um pouco mais sobre a tecnologia do blockchain, que é uma tecnologia que já existe há mais de uma década, né, e seus primórdios de fundamentos são bem anteriores, né, mas o surgimento mais conhecido hoje é com o white paper do Bitcoin, que a gente vai falar um pouco aqui. Comecei a estudar, achei o tema super instigante, interessante, né? Acho que hoje muita gente acha o mesmo. Comecei a me dedicar mais e mais ao assunto. Tive a oportunidade de me envolver com alguns projetos no Brasil e no exterior, que me permitiram não só o estudo, mas com uma experiência prática. E a partir daí me dediquei quase que exclusivamente ao tema. Também acompanho alguns outros segmentos de tecnologia, como inteligência artificial, e auxilio algumas startups brasileiras nesses processos de captação e rodadas de investimento, mas dedico hoje 95% do tema à indústria de blockchain e cripto. Fundei uma empresa que se chama Unblock Capital, que tem mais 7 outros sócios, que presta consultoria e participa de projetos dentro da indústria, com alguns focos mais específicos, como você já colocou, e a gente vai falar aqui hoje. Blockchain e cripto abraçam um conjunto amplo de siglas e novos assuntos, NFT, Web 3.0, cripto, DeFi, DAOs, enfim, a gente acaba olhando um pouco de tudo, mas a gente foca bastante, dado a nossa experiência de jurídica, contábil e financeira, em meios de pagamento e mineração de criptoativos como envolvimento, mas a gente acompanha e participa de outros temas novos que também para nós são muito instigantes. Isso aqui é uma apresentação bem geral, como a gente falou. A ideia aqui é um bate-papo mesmo aberto, e aí a gente vai abordando os diferentes assuntos conforme aí foram os temas de maior interesse aqui do grupo. Legal, muito bom essa sua primeira introdução, já deu uma panorama por onde você já percorreu. Então, você falou aí de 10 anos, né, de um negócio que já vem há muito mais tempo, mas fala um pouco aí do blockchain, das DAOs, desse movimento que a web permitiu, né? E para onde que isso está indo, Ricardo? Então, vamos lá, deixa eu tentar recuperar alguns pontos da origem da ideia do blockchain, né? E de alguns conceitos que são essenciais para a gente entender, por exemplo, o tema da DAO. Ele vem de um dos elementos fundamentais da ideia. Vou centrar aqui no conceito do Bitcoin, porque ele espelha muito bem a ideia por trás do blockchain e do conceito de descentralização, que é uma das proposições centrais da ideia, né, quando ele foi concebido. O que está ali central no chamado white paper
O white paper agora esse termo começou a se popularizar, né, para qualquer proposição de valor nova de estudo, né, que se produza um white paper. No mundo cripto, né, todo projeto com ou sem uma moeda tem um white paper, né, que seria o bom e velho prospecto, se a gente estiver olhando para o mercado de ações ou títulos de dívida. E o white paper do Bitcoin, escrito por um pseudônimo que ninguém sabe exatamente quem é, existem várias hipóteses, chamado Satoshi Nakamoto. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, que é o suposto criador do Bitcoin. Alguns dizem que era uma pessoa, outros dizem que era um grupo de pessoas que se reuniu nesse pseudônimo. E dois elementos eram relevantes na concepção da ideia. O primeiro, que era a ideia, o fundamento de você transferir informações e, portanto, valores de uma pessoa para outra, ou seja, que eu possa mandar algo para o Fernando e o Fernando possa enviar para a Juliana sem que qualquer outra pessoa precise intervir nessa transação. Então, a ideia do peer-to-peer, né? Porque dentro da concepção de arquitetura do sistema financeiro tradicional, sempre houve a necessidade de um intermediário, seja ele um intermediário público, no caso de bancos centrais, ou entre outros órgãos do governo, ou bancos, ou entidades financeiras, né, as tais fintechs, no ambiente privado. Então, um dos pontos centrais é essa ideia da transação de uma pessoa para outra. Decorrente dessa necessidade, né, da razão por detrás da criação desse software, na verdade, né, porque na verdade não deixa de ser um software de uso livre, né, um software aberto, estava a ideia da descentralização, que depois a gente pode explorar um pouco. Ou seja, eu não tenho nenhum intermediário, mas para que isso funcione, eu preciso que um conjunto de pessoas interaja, porque, ok, ótimo, que eu possa mandar algo para o Fernando diretamente, que contém um valor reconhecido, mas se outras pessoas não reconhecerem a validade e a utilidade dessa transação, ela só vai ter valor para mim e para o Fernando. Ela deixa de ter valor para um conjunto que hoje, no caso, é global. Como é que eu conseguiria criar um mecanismo em que existe uma transação de uma parte para outra, mas que seja validada e reconhecida por um conjunto de outras pessoas? Então, o desafio era duplo, que era, ao mesmo tempo, permitir que uma parte mandasse, por meio digital, valores ou informações para outra, que essa transação fosse validada por um conjunto amplo de pessoas, né? Então, esses são dois elementos que estão na raiz do fundamento filosófico do Bitcoin, que aí espelha a blockchain, né? Que são dois elementos mais técnicos. O primeiro, por que blockchain, né? Porque blockchain é cadeia de blocos. E aí a solução mais técnica, né? Um advogado não é a melhor pessoa para descrever a parte técnica disso, mas essas tais informações e valores digitais foram encadeadas dentro de blocos. E esses blocos são sucessivos, para que a transação se mantenha imutável e não possa ser modificada depois do que ela ocorre. Ou seja, quando eu mando uma transação para você, ela está contida dentro de um bloco. Uma vez que esse bloco é registrado e validado pelos outros todos que estão aqui, essa transação nunca pode retroagir. A próxima transação, que é quando você envia para a Juliana o mesmo valor que eu te enviei, ela já está contida no próximo bloco. E assim sucessivamente. Por isso que
o termo blockchain veio dessa cadeia de blocos de informações, bits e bytes, e que, para estarem protegidos, são feitos em linguagem tecnológica criptografada. Por isso que o termo dos ativos nativos da tecnologia blockchain serem chamados de criptos, porque eles são criptografados, né? A palavra cripto vem simplesmente da propriedade criptográfica desses ativos, que aí vale para o Bitcoin, para o Ethereum, para qualquer outro ativo extraído e cunhado dentro da blockchain, como as NFTs e outros. E aqui, só voltando a um ponto interessante, quando eu falo da descentralização, é fundamental entender essa ideia de que um conjunto de pessoas precisava validar essas transações para que elas tivessem valor, ou seja, ao mesmo tempo, a transação que eu envio para você, depois que você envia para a Juliana, que envia para o Guilherme, ela precisa ser enxergada publicamente por todos nós e quaisquer outras pessoas de forma igual. Então, quando eu estou te mandando aquele conjunto de bits e bytes, no caso, uma fração de Bitcoin, e todos aqui estão validando, eles também estão enxergando essa transação, que foi da minha wallet, que é um conjunto de dados alfanuméricos, para a sua wallet, que é um outro conjunto de dados alfanuméricos. Isso gera um identificador digital, que é a chamada hash, e todo mundo aqui está contribuindo para validar essa transação, ou seja, porque ela é validada através de um algoritmo, chamado algoritmo de consenso, ou seja, que permite que a cadeia de blocos vá fluindo sucessivamente, e todo mundo está enxergando essa mesma transação. Na hora que a transação concluiu, todos nós vimos que o Bitcoin foi da minha carteira para a sua, e que agora aquele Bitcoin que faz parte daquele software pertence à tua carteira, e todo mundo, no mesmo segundo, está enxergando essa situação. Aí você fala, agora eu vou mandar para a Juliana. Nós e outras pessoas estamos validando a transação subsequente e também estamos enxergando simultaneamente, concomitantemente, o Bitcoin migrando da sua carteira para a da Juliana. E assim vai. Então, não sei se ficou aqui um pouco a dúvida, eu sempre gosto de trazer esses elementos, porque eles são os pontos estruturantes da tecnologia, né? Que é a possibilidade de você transacionar, e não é só dinheiros, né? Informações de uma parte a outra sem que qualquer outro agente ou pessoa tenha que conceder permissão. Por isso que existe uma expressão em inglês que é difícil traduzir para o português, que é a blockchain tem que ser permissionless e trustless. O que isso significa? Eu não preciso pedir permissão para ninguém. Porque dá a impressão que quando eu mando um Pix para você, eu não pedi permissão para ninguém. Mas se o Itaú bloquear a tua conta, ou desabilitar qualquer função, ou impuser os limites, como ele impõe, de horários, aí por razões de segurança, né? Ou o próprio Banco Central suspender temporariamente ou diminuir a velocidade do sistema, eu tenho um agente determinando o que se faz ou o que não se faz naquela rede. Como nós estamos no Brasil e realmente aqui muitas coisas no sistema de pagamentos brasileiro funciona muito bem, é mais difícil enxergar. Mas no exterior, mesmo nos Estados Unidos, algumas transações bancárias são muito mais complexas, mesmo transações simples de envio de recursos, porque você depende da anuência de um terceiro, que é o banco ou uma entidade que está organizando. Então, a propriedade da blockchain eu tenho um computador conectado na internet, ninguém pode me impedir
de fazer essa transação e eu também não preciso pedir para ninguém para fazer essa transação. E o trustless a confiança está no software e no conjunto de usuários que rodam o software. Não está em nenhuma instituição. Porque aqui, no mundo tradicional, a gente sempre confiou nas grandes instituições e na fortaleza financeira, no histórico delas, né? No Brasil, a gente tem bancos muito sólidos, como Bradesco, Itaú, em que as pessoas têm muito mais conforto de deixar recursos custodiados do que em bancos menores. E, claro, o sistema foi criando salvaguardas para eventos de quebras, fiscalização. Na blockchain, nada disso existe, porque só você custodia o seu dinheiro. Você só precisa confiar que o software funciona como ele foi codado, né? Da forma, na nomenclatura técnica, né? Como é que foi feito o código daquele software? Ele está rodando, ele funciona por si só. E aí, já avançando um pouco, né? O porquê do Bitcoin além dele ser a primeira das moedas, ele ter tanto impacto é porque desde 2009, quando aconteceu a primeira transação em 3 de janeiro de 2009, o Bitcoin não tem nenhum funcionário. Não tem ninguém operando a rede Bitcoin. Ela funciona sozinha desde então. Existe um conjunto de programadores que trabalham na evolução dos códigos, enfim, mas ninguém é funcionário da rede. A rede Bitcoin tem 0 funcionários. Ele é um software que é público, ele está lá rodando, tem um conjunto de pessoas, os tais mineradores de Bitcoin, que fazem com que ele permaneça funcionando e com capacidade transacional, mas ninguém trabalha para o Bitcoin. As pessoas usam um software. Então, ele é ainda hoje o melhor exemplo de descentralização, ou seja, não tem nenhum ente que cuida dele. Ele funciona por si próprio e a qualquer hora que você quiser fazer o uso da rede, basta você se conectar a ela. Deixa eu fazer aqui uma pausa para o pessoal poder interagir. Ótimo. Eu queria exatamente nesse ponto. Então, eu posso entrar e mudar esse software? Eu posso colaborar com o desenvolvimento desse software? Quem é que está habilitado? Você não tem um órgão central, mas como que eu me habilito a também programar? Qual é a... Porque uma coisa é eu comprar um Bitcoin, que agora eu compro Bitcoin, sei lá de quem, entro aí numa carteira, entro numa corretora, tal, você vai explicar isso daqui a pouco. Mas vamos falar ainda dessa tecnologia que você falou que não tem proprietário e que não tem funcionário. Tudo bem, mas tem alguns voluntários, pelo menos. Exato. Como é que eu aqui que não entendo nada disso, posso tentar colaborar com isso? Aqui é um tema bem interessante, porque aí eu já começo a fazer um corte de distinguir algumas coisas, por exemplo, dos outros ativos criptos, que as pessoas chamam das altcoins, né? Tudo que não é Bitcoin é alternative coin. A principal delas é o Ethereum, né? Que é o segundo ativo mais relevante do universo da blockchain. E aí depois do Ethereum tem um conjunto de outros ativos com diferentes propriedades e naturezas. E aqui começa um corte importante, baseado na sua pergunta. Todos os outros ativos que surgiram depois do Bitcoin vêm de equipes de programadores. E o Ethereum não deixa de ser, apesar do melhor exemplo, uma formulação dessas, no qual um conjunto de pessoas usa todos esses conceitos que são bases da blockchain e começa a propor linguagens de códigos um pouco diferentes. E coloca para uso público com os fundamentos muito parecidos. A diferença do Bitcoin, quase todos os outros
passam a ter equipes que coordenam o desenvolvimento. E isso traz algum grau de centralização e dependência humana no processo. Por que o Ethereum se tornou a segunda moeda mais importante? A primeira razão é porque ele evolui tecnologicamente os fundamentos do Bitcoin. Porque a rede do Bitcoin, ela é muito interessante, depois eu volto para a contribuição. Todos esses fundamentos estão lá presentes, mas ela não é uma rede complexa do ponto de vista tecnológico. Você só consegue mandar e receber Bitcoin. Eles fizeram algumas evoluções recentes na rede do Bitcoin, eu já explico. Quando surge o Ethereum, os criadores do Ethereum propõem os chamados contratos inteligentes, ou seja, que dentro de toda essa formulação da blockchain, dentro dos blocos da rede Ethereum, seja possível realizar outras operações financeiras dentro dessas mesmas propriedades, ou seja, eu posso pegar dinheiro emprestado, eu posso comprar opções, eu posso até seguros, ou quase todas as outras opções do mercado financeiro são admitidas nesses smart contracts. O empréstimo, quem sabe, seja o melhor exemplo. Ou seja, eu pego... Deixa eu fechar a porta aqui um instante que o meu cachorro está animado. Desculpa aí. Na formulação do Ethereum, por exemplo, eu tenho lá um determinado valor e eu quero pegar dólares emprestados por via do dólar digital, que é a chamada stablecoin, que está bastante aí em voga, porque teve um episódio recente sobre o tema e também está no momento de regulação. Aí eu dou lá em garantia meu Bitcoin e pego 50% do valor dele emprestado, ou seja, 15 mil dólares. Isso tudo dentro do ambiente cripto. No mundo tradicional, essa operação seria amparada por contratos, né? Claro que você tem lá o limite do cheque especial, você tem a linha pré-aprovada, mas tudo isso está baseado em contratos que estão amparados em leis, contam com sistemas de proteção de consumo e com um conjunto de regras, nesse caso emitidas pelo Banco Central, se a gente estiver olhando para um banco ou mesmo para uma financeira. No ambiente da blockchain, quando se propôs a ideia do contrato inteligente, toda transação, a única regra que existe é a regra da blockchain, porque você está rodando dentro de um software. Ou seja, eu dou meu Bitcoin através do contrato inteligente e recebo 15 mil dólares como contrapartida do empréstimo e estabeleci um prazo de pagamento. Se naquela data, naquele período, eu não tiver repagado o empréstimo, o meu Bitcoin vai ser automaticamente executado. Eu não preciso falar com ninguém, ninguém precisa falar comigo. Tudo funciona automaticamente de acordo com a regra do código. Então, a evolução desse conceito original que eu trouxe do Bitcoin é formulações nas quais uma série de transações financeiras ou não começam a ocorrer de forma automática dentro da blockchain. E aí, claro, para haver alguém emprestando, alguém está doando dinheiro. E esse alguém precisa ser remunerado. Então, também foram criados protocolos que remuneram a disponibilização de recursos. Dado que não há um ente central provendo liquidez, você precisava criar estímulos de liquidez para que houvesse recursos fluindo dentro dos sistemas. Volto aqui para o ponto inicial da tua pergunta. Esse conjunto de protocolos mais complexos e com diferentes utilidades começam a ser desenvolvidos por
em gerais programadores com alta capacidade, que precisam de recursos, né? Porque custa caro esse desenvolvimento, especialmente em capital humano, e depois também em marketing, para que isso gere adesão. E ao contrário do Bitcoin, todos esses novos protocolos passam a ter algum grau de centralização, porque eles têm uma equipe por trás. Claro que essa equipe não opera sozinha, ela começa a gerar tal comunidade que abraça e começa a fazer o uso e a divulgação, mas há um determinado grau ainda de interface humana. Por mais que seja baseado em códigos, existe o componente humano por trás, pensando e direcionando. Então, o contraste entre o Bitcoin e as demais soluções em blockchain está no quanto ele é efetivamente descentralizado. Ou seja, ele roda sozinho. Ninguém tem capacidade de alterar. Aí volto para a tua pergunta inicial. E se eu quiser modificar a rede do Bitcoin, eu posso? Até pode, só que você vai ter que fazer com que todos os mineradores do mundo, que são as pessoas que fazem com que a rede atualize bloco a bloco, entendam que a tua proposição deva ser reconhecida dentro do software. Porque, lembra quando eu falei, todo mundo tem que enxergar a mesma coisa ao mesmo tempo? Para isso ocorrer, todos os validadores que certificam que determinada transação de fato ocorreu, precisam estar rodando o mesmo código. Então, se você propõe um ajuste no código, isso aqui vai tornar a transação mais rápida. E nesse caso não seríamos só nós 8. Todos os outros validadores não aceitam isso, isso não é incorporado ao programa, ao código. Então, modificar a rede Bitcoin é muito difícil, porque ela está muito descentralizada. Ou seja, ela é muito sólida em termos de segurança. Outras redes, como o Ethereum, não sei quantos vocês estão familiarizados, e aí você tem redes menores, Solana, uma rede conhecida, e existem outras redes muito menores, são mais facilmente modificadas. Por quê? Porque o conjunto de validadores é muito menor e muito mais concentrado. Ou seja, uma alteração de código depende de muito menos pessoas, ou seja, validadores, para ser aceita. Isso tem uma vantagem, que é uma melhora técnica mais rápida, que é quase como um produto de uma empresa tradicional, né? Pensando, por exemplo, na IBM, quando ela vê um erro no software, o que ela faz? Ela altera o software e avisa aos usuários que ela rodou um ajuste no software. Ela não precisa convencer ninguém de que aquele software tinha um bug. Qual é o contraponto de uma rede que é mais fácil ajustar ou de um protocolo que é mais fácil ajustar? Ele tem menos segurança. Ele está mais sujeito ao tal do hack. Porque é mais fácil penetrar dentro daquela rede e manipular o código na medida que está concentrado o conjunto de validação dele. Então, é interessante entender esses elementos para dimensionar a evolução da tecnologia. Não sei se eu entrei num lado muito técnico. Não, pelo contrário, eu acho que você foi absolutamente didático aí com a sua exemplificação. Agora, a gente podia migrar para a questão do valor que as coisas criam, né? Você falou que do Ethereum, por exemplo, são outras regras, que você pode pôr os smart contracts, e isso tem sentido econômico, porque você emprestou um dinheiro, porque você fez alguma... Está lastreada
num conceito econômico que nós estamos familiarizados, né? Agora, por que o Bitcoin, voltando ainda para o Bitcoin, ele acumulou valor? Por que tem valor um Bitcoin? Aonde que isso, do ponto de vista econômico, faz sentido? Muito interessante a tua pergunta. Acho que esse é um dos temas mais. Ele tem um pouco a ver, ou bastante a ver, com o que eu expliquei antes. E aí tem um segundo tema, que é: você vai ter as pessoas que vão dizer que tem alguns nomes famosos do mundo das finanças. Warren Buffett constantemente faz declarações dizendo que ele não entende o que significa o Bitcoin, que ele acha que vale zero. Falou de novo esse ano na conferência dele em Omaha. O Nassim Taleb, né, que é uma pessoa respeitada pelos conceitos aí do antifrágil, do Black Swan, também é um. E aí você tem alguns outros defensores, né? É um tema polêmico. No fim, o Bitcoin é um valor de crença, né? Ele não deixa de ser apesar de ele ser tratado como uma mercadoria, por isso que alguns comparam ele com commodities e aí no caso com metais, né, que tem um elemento de reserva de valor histórico, né? Apesar de você ter utilidade produtiva para parte dos metais, o ouro hoje tem um grande valor no mundo por conta de ser considerado uma reserva de valor. E aí tem sempre uma comparação do ouro digital, né? O Bitcoin sendo ouro digital, né? O que se atribui valor ao ouro? Na minha visão, também é por crença. Você diz, mas o ouro tem valor, né? Se faz joias, tem algumas outras propriedades industriais, né? Mas no fim, a atribuição do valor do ouro, como da prata, e de alguns outros metais, é um sistema de crença que as pessoas atribuem. E o Bitcoin, eu acho que isso é amplificado. O Bitcoin valer 3 mil dólares ou 69 mil, como já foi no seu pico histórico em novembro do ano passado, obviamente tem os efeitos da lei de oferta e demanda, mas essencialmente é porque as pessoas acreditam que ele vale algo, ele não tem um valor intrínseco que você pode examinar numa ação. Você consegue, através de diferentes metodologias, todas elas discutíveis e debatíveis, mas você pode estabelecer um valor intrínseco de uma companhia, qual a capacidade dela gerar crescimento ou gerar resultado ao longo do tempo. Ou mesmo um título de dívida, né? Naturalmente, ele tem uma outra circunstância. O Bitcoin, ele não tem valor intrínseco, ele tem valor extrínseco, que é o valor que esse conjunto de pessoas que transaciona atribui a ele. E, obviamente, maior oferta ou maior demanda vai determinar a volatilidade dele em diferentes períodos, curtos ou longos. Mas ele é efetivamente um ativo que tem valor pela crença que o conjunto atribui do uso dele. Pausa aqui. Alguns elementos da formulação da economia do Bitcoin, como da economia de outros tokens, interferem na precificação, que é o que a gente chama de tokenomics. E um dos elementos que se atribui ao Bitcoin é a sua escassez. Por quê? Porque, de acordo com o programa concebido lá em 2008, serão emitidos 21 milhões de Bitcoins. Nem mais, nem menos. E quando for emitido o Bitcoin 21 milhões, acabou. Ele não vai ser emitido mais. Quem tem, não tem. Quem quiser, vai comprar. Então, esse elemento de escassez do Bitcoin, que alguns diriam que gera uma propriedade anti-inflacionária ou deflacionária, também atribui um determinado valor, mas, para mim, é um elemento secundário à crença do valor do Bitcoin. Ele pode ter mais valor porque ele
tem uma quantidade finita e nunca mais serão emitidos novos bitcoins, e as pessoas, por análises técnicas, sabem que desses 19 milhões já emitidos, 4 não estão em circulação? Sim, mas primeiro precisa haver a crença de que ele tem utilidade e valor. Porque se ela não existir, ele vai ter valor zero, independentemente dele ter 21 milhões, 25 ou 17. Desculpa, Ricardo, eu quero fazer uma interferência aí, porque você está falando de uma coisa bem interessante, né? Que o valor vem da crença, né? Então, ninguém conseguiu convencer ainda de que um terreno na Lua tem valor, né? É uma questão da crença. Porque se alguém convencer, e tem gente convencendo que o crédito de carbono, que também é um outro valor, né? É um valor que está aí e que está sendo valorizado de alguma forma pelo desejo do mundo de resgatar o carbono né, de recolher o carbono que foi colocado na atmosfera indevidamente, né? Então, é bem interessante isso, porque mostra que esse valor é tanto quanto o ouro, né? Porque as pessoas resolveram... Tem escassez? Tem. Mas antes de ter escassez, tem o valor, né? É isso, exatamente. Porque é a crença. Que eu conheço muito pouco de metais. Obviamente que intuitivamente, até nos Jogos Olímpicos, a gente entende que o ouro vale mais que a prata. Mas, para mim, isso é uma convenção humana. Porque o ouro é mais nobre que a prata. Eu não consigo entender, eu consigo entender que as pessoas entendem que isso é assim. Mas se as pessoas passassem a entender que a prata vale mais que o ouro, a prata deveria valer mais que o ouro. É um consenso. Mas no caso dos metais, é um consenso social, né? No caso dos ativos digitais, é um consenso formado nesse novo ambiente digital. E acho que você deu um ótimo exemplo, o crédito de carbono, que ainda não é uma commodity, mas tenta se estabelecer tal qual. Há 40 anos atrás, primeiro nem se falava, mas se alguém tivesse lançado um crédito de carbono, ele tinha valor zero. Ele passou a criar valor porque se convencionou que estimular a redução da emissão de carbono era importante porque é um valor a ser adotado pelo conjunto de forças sociais no momento em que existe um tema de aquecimento global e deterioração das condições de sustentabilidade no planeta. Da mesma maneira que se estimula a produção dos carros elétricos. Quando você fala do Bitcoin, quando a gente entra numa esfera digital de interconectividade, com disponibilidade de internet, que cada vez avança mais com a adoção do 2G, 3G, 4G, 5G, as pessoas enxergam num ativo digital que pode ser comunicado globalmente a qualquer momento do dia, do mês e do ano um valor. E o valor que eu vejo no Bitcoin ele é o elemento puro da descentralização econômica. Alguém pode falar, isso é bullshit, isso vale nada. Ok, mas aparentemente tem um conjunto cada vez maior de pessoas que entende que isso tem valor e que os elementos da blockchain têm valor. E eu só fiz aquele preâmbulo que ele se completa com aquele preâmbulo de 19 minutos, e ele se completa com a tua pergunta no sentido assim, por que o Bitcoin tem mais valor que os outros? Porque ele espelha melhor todos os outros elementos da descentralização econômica digital do que os demais ativos. Ele é mais seguro, ele tem mais dispersão, descentralização, e ele tem menos interferência humana. Os outros ativos têm outras propriedades que tecnicamente são melhores que do Bitcoin, mas eles ainda não reúnem os outros elementos. Aí as pessoas falam, o Ethereum vai valer mais, porque grande parte do processamento das transações em blockchain passam dentro da rede Ethereum, aí entram em filigranas técnicas ou redes vinculadas à rede do Ethereum. É verdade, isso pode vir a acontecer.
mas ainda existe um desafio tecnológico para que isso se complete. E aí, nesse meio do caminho, pode aparecer uma outra solução tecnológica melhor que o Ethereum. E aí a gente já está olhando quase para empresas. O valor do Bitcoin está nesse elemento de espelhar a descentralização. Ricardo? O Guilherme tinha levantado o braço, mas, Edu, você também pode perguntar. Estava vendo aqui. Ele levantou primeiro? Eu não sei, mas pô, a gente fala aqui. Não, só voltando rapidinho, Guilherme, voltando ao ouro, né, acho que tem uma questão de escassez aí também, né, Ricardo? Por que o ouro vale mais que a prata, que vale mais que o bronze e assim por diante? Acho que pelo fato de se encontrar menos na natureza, que são todos, né, extratos minerais aí. Então, de repente, tem a ver com, como você falou, fazendo uma analogia aí com o Bitcoin, né, ele é o que é o mais escasso, vamos dizer assim, né, por enquanto, ou não? Ele é o que tem mais oferta? Não, bom ponto, né? Eu sei que eu fiz a comparação, né? De novo, não conhecendo muito do mundo dos metais, eu sei que a prata é mais abundante que o ouro, né? Ou pelo menos a extração é mais fácil. E até por isso se compara, até para a formulação de preço de longo prazo, através de um modelo que se chama Stock to Flow, que é o quanto está sendo trazido para o mercado de ouro e Bitcoin a cada ano, né? Tem um modelo de precificação que usa essa métrica. Não é perfeito, mas é uma das métricas que se usa no mercado. Um pouco do Bitcoin é exatamente isso, porque os outros ativos criptos têm formulações econômicas que geram menos escassez. Então, a apreciação de valor é mais difícil de determinar por dois elementos, utilidade e escassez. Vai ser emitido infinito e eu não consigo determinar a utilidade. Então, é difícil atribuir valor, né? O Ethereum ganhou muito valor de 2020 para cá, quando teve esse bull run impressionante do mundo do blockchain, porque ele era a rede dominante. Então, ele passou a ter muita utilidade. O que é bull run, Ricardo? Desculpa interromper. Desculpa, às vezes essas expressões em inglês... Essa eu não conheço. Bull run é o mercado, né, porque tem o bear market e o bull market, né? O bull é atribuído ao mercado em alta, que é o touro que está lá na porta de Wall Street, que é o símbolo do mercado pujante e que cresce de valor. E o mercado do urso é um mercado em que os ativos estão em baixa. Ok, obrigado. Então é só uma expressão de mercado que é muito usual, às vezes a gente acaba caindo no... Que literalmente é o estouro da boiada, né? Que ninguém segura o boi, né, na hora que vai. Então, o Ethereum teve, como os outros ativos de blockchain, porque eles passaram a ser usados. E aí as pessoas precisavam comprar aquilo para usar para alguma coisa. Então, ele passou de 200 para 2.000 em questão de meses, porque as pessoas não preciso ter. Então, foi por uma razão de utilidade, não de escassez. Guilherme, a grande coisa do Ethereum é essa possibilidade dos smart contracts, né, que rodam na rede blockchain. Exato. A minha contribuição na hora que eu levantei a mão era nessa situação de criação de moeda, né? O valor de uma moeda é realmente baseado em confiança, né? Ele é muito abstrato, né? Você passou a trabalhar com moedas na medida que ficou impossível você transacionar animais e bens de consumo, né? Então, você criou um sistema de moedas por causa disso. Eu acredito muito que o Bitcoin ele tenha esse valor hoje, porque ele foi um movimento revolucionário na época. Ele foi criado por um consórcio revolucionário que era contra o sistema vigente, que até hoje continua sendo, né? E querendo ter uma moeda que não fosse tão alterada pelos governos. Então, isso deu um certo grau de credibilidade e valor para ele.
Mas, Assaf, eu queria que você falasse um pouco sobre DAO. DAO está ficando um assunto muito interessante lá fora, e aqui no Brasil ainda não tem uma regulamentação, mas já se tem gente fazendo. Com a tua experiência como advogado, o que você acha que isso evolui por aqui? Boa. Acho que foi bom a gente ter falado muito de descentralização, né? Porque o conceito da DAO vem exatamente desse tema, né? Decentralized Autonomous Organization, ou seja, uma entidade que é organizada, aí tem umas detalhes que ela pode ter forma ou não jurídica no mundo tradicional, de uma forma autônoma, mas organizada. Ou seja, eu não preciso mais daquela formulação, da mesma maneira como o Bitcoin quebra o conceito de moeda emitido por um banco central, com um ente administrado, em que ele tem a propriedade de emissão da moeda. A ideia da DAO é: eu não preciso mais de um dono da empresa. Né? Quem é ou quem são os titulares da maioria das cotas ou das ações? A ideia da DAO percorre muito a ideia em paralelo com a ideia da descentralização, ou seja, eu crio uma entidade, vamos pular aqui o aspecto jurídico de ter ela um suporte jurídico numa empresa constituída em qualquer jurisdição, e ela é governada também por um código, que são chamados os tokens de governança. Ou seja, o controle decisório, o que essa entidade vai fazer, é determinado tudo dentro de uma rede, o que a gente chama de on-chain, ou seja, dentro da blockchain. É criado um código da DAO que diz como vão ser tomadas as decisões daquela DAO. E aí tem um mecanismo de governança no qual as propostas de uso, normalmente dos recursos que estão dentro daquela DAO, vão ser votadas pelos titulares dos tokens de governança. Ou seja, Eduardo, Fernando, Ricardo, Guilherme, Juliana, Ana têm tokens de uma empresa que não são ações, não são cotas, e não é de uma empresa, é de uma entidade. E aí o Fernando vai fazer uma proposta. Vamos comprar vamos dizer que a gente montou uma DAO para gerir um clube de futebol, porque agora está surgindo essas ideias. Vamos comprar tal jogador, e no próprio código já está estabelecido quais são as regras para que aquela votação seja implementada ou não através do quórum que já está lá no código. Então, basicamente, a ideia da DAO é descentralizar a figura das empresas. Óbvio que eu dei um exemplo aqui no O7, mas a ideia da DAO é que ela possa ser uma empresa transnacional, ou seja, qualquer pessoa dentro de uma blockchain pode ser membro dessa entidade. Ela pode estar na Indonésia, na Austrália, no Japão, no Quênia, e ninguém precisa estar vinculado às regras tributárias e societárias de um determinado país, porque tudo acontece dentro da blockchain. Obviamente, isso no conceito puramente da blockchain é fantástico, porque tudo acontece dentro de uma rede, tudo é registrado, é imutável. Se a gente estiver montando uma DAO para gerir ativos digitais, os casos mais bem executados de DAO hoje são para comprar coleções de NFT, né? Que são as tais não-foldable tokens, representadas por formatos de artes digitais, né? E aí funciona super bem, né? A gente cria um código, diz qual é a regra de votação, pessoas ao redor do mundo compram os tokens, depositam ativos, se cria um tesouro que é regido pela regra da DAO, e aí se compram
com o dinheiro de muita gente, um conjunto de outros ativos digitais que passam a pertencer àquela DAO, porque tudo ocorreu dentro da rede. Começa a ficar mais complexo quando a gente monta DAOs para trabalhar no mundo real, porque aí você tem uma interface imperfeita ainda, que é o que você estava pontuando, Guilherme. Tá bom, montei uma DAO para gerir um time de futebol no Brasil. E aí todo mundo gosta de futebol brasileiro, o cara na China comprou tokens da DAO, Estados Unidos e um monte de lugar. Só que para implementar o funcionamento da DAO vai precisar de gente no mundo real. E aí alguém vai ter que dar a cara para assumir determinadas responsabilidades de diferentes naturezas. Não, quem? Tá bom, para comprar o jogador, alguém vai ter que assinar o contrato com o jogador. Então, esse alguém é responsável pela DAO. Se alguém for acusar essa DAO de ser uma fraude, essa pessoa pode ser objeto de processo. Aonde? No Brasil? A DAO não está no Brasil? Nos Estados Unidos, porque tem um americano que comprou o token da DAO e ele vai dizer que aquilo era um security, ou um título de valor mobiliário nos Estados Unidos, e não foi feito o registro, então é uma fraude. Então, a pessoa que está dando a cara para a DAO pode estar sujeita, inclusive, a um processo nos Estados Unidos. E o imposto? Que se a DAO tiver um lucro na hora de vender o jogador, recolhe aonde? Então, a ideia da DAO é fantástica e já funciona para algumas coisas no mundo digital e acho que até funciona para algumas coisas no mundo tradicional, com objetos específicos, né? Tem sido feito algumas DAOs nos Estados Unidos para comprar itens valiosos. Tem uma DAO lá que criaram para comprar a segunda ou terceira, não lembro o número, edição da Constituição Americana impressa e tal, que chama DAO Constitution. Mas DAOs, para operarem no mundo real, vão requerer a interface legal do mundo tradicional, senão fica complexo funcionar. Claro que isso é uma evolução, como você bem pontuou, ela ainda não é reconhecida na legislação brasileira, mesmo nos Estados Unidos, só um estado americano fez uma lei que não é das melhores, que é o Wyoming, que é um estado que está tentando ser vanguardista na legislação de blockchain, mas isso ainda é muito novo, né? E é natural que o direito venha depois da evolução social, né? O direito não pode criar evolução social, o direito responde a fatos que a sociedade cria, isso se estabelece um valor, ou seja, precisamos regular esta bagunça, e aí vem lei, vem decreto, vem resoluções. Não dá para a lei surgir antes do fato, especialmente no mundo democrático, né? No mundo antidemocrático, a lei normalmente pode vir antes. Então, é muito interessante, né? A gente está num movimento mundial de regulação de cripto e blockchain. Inclusive, hoje é esperado um projeto de lei no Congresso americano, relevante aí sobre ativos digitais. A primeira lei brasileira já foi aprovada no Senado e está para ser votada na Câmara no próximo mês. Então, vamos ter um longo percurso desse debate, né? Que vai ser muito interessante, porque a blockchain não fica em nenhum país, né? A blockchain fica no espaço digital. Então, como regular isso vai ser um desafio muito interessante. Tá mudo, Fernando? Não mudo. Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão da DAO, mas o nosso tempo já está estourando. Mas é a questão de que a DAO nunca vai ser uma DAO, porque ela nasceu da vontade de alguém, né? Alguém precisa fazer isso acontecer e capitalizar a gente, mais outras pessoas que
que queiram fazer isso. E alguém, como você falou, precisa assumir, precisa dar a cara. Quem é que vai determinar a regra de governança? Né? A regra de governança não nasce do nada, né? Ela não é a luz do sol que está aí para todos, né? Você tem que criar, você tem que estruturar, e aí você vai ter gente que vai aderir ou não a essas regras de governança, né? Então, acho que a DAO ela não consegue nascer, ela nunca vai conseguir ser absolutamente autônoma, né? E independente. Ela precisa de organização, e toda organização precisa de um início, de um comando, né? Essa é a minha Esse, visão, né? não, esses são os debates. Tem alguns papers que trazem da centralização à descentralização, que é o caminho de que alguém propõe, organiza e depois transfere a uma comunidade que aderiu de fato à DAO. Esse seria o percurso, a jornada para a descentralização. E aí que, de fato, uma comunidade distribuída passe a ter o poder efetivo sobre aquela governança digital. Aí fica automatizado com o smart contract essas decisões. Aí Exato. Você começa uma DAO porque você quer formar. Em termos leigos, né, uma DAO é uma cooperativa. Ela é uma cooperativa. Ela só mudou para um espaço digital no qual você está menos sujeito a interferências governamentais, você amplia a tua capacidade de associados, porque dentro da blockchain o mundo pode ser teu associado. Captação, né? Exato. E amplia a tua capacidade de atuação e captação. Então, mas se você for para a raiz, a DAO não deixa de ser uma cooperativa. Ela é uma cooperativa digital de âmbito global, ou com Exato, potencial global. exato. Aí tem um estatuto que é regido automaticamente por esses smart contracts, que faz execuções automáticas, mas ela é uma cooperativa visando uma atividade, né? Esse mesmo estado aí teve uma DAO que comprou um terreno para fazer a primeira cidade blockchain Isso. do mundo. Eu me lembro E desse aí artigo. você vai ter, queria uma DAO, queria comprar um time de futebol americano, aí você vai ter dezenas de É o coisas. mundo trazendo esses instrumentos que a gente tem aqui no mundo real, trazendo para o espaço digital, colocando uma paginação nova, né? E, Ricardo, como é que as DAOs ou mesmo as criptos lá atrás atraíram gente? Você falou um pouquinho de marketing aí no começo. Como é que foi? Foram as ações que eles tomaram? Eu acho que a beleza do Bitcoin, né? No mundo digital tem os chamados maximalistas, né? Que acham que só existe o Bitcoin, o resto é tudo cases não provados. Eu acho que tem muitas outras coisas interessantes, mas eu sou uma pessoa pró-Bitcoin. Eu acho que a beleza do Bitcoin é que o Bitcoin, por ele não ter nenhuma pessoa, ninguém trabalhar no Bitcoin, ele nunca pagou nenhum anúncio. Claro que um monte de gente fala de Bitcoin, tem as empresas que se apropriaram do nome, mercado Bitcoin, Bit alguma coisa, que gastam dinheiro em nome do Bitcoin, mas o Bitcoin nunca gastou um centavo em marketing. O Bitcoin, como o Guilherme colocou, foi uma adesão de uma criação. As pessoas olharam e falaram: isso aqui é legal, nunca ninguém tinha pensado nisso. E a gente não destrinchou, mas sob o ponto de vista técnico, a formulação é brilhante em todos os seus conteúdos, a formulação econômica, o incentivo de mineração. É um negócio, é uma criação de uma inteligência magnífica. Então, a adesão vem disso. Claro que quando a blockchain começou a ganhar tração, esses novos protocolos, porque captaram dinheiro de fundos de venture, gastam muito dinheiro em marketing. Não no marketing mais usual que a gente conhece, não são anúncios, mas são do que nessa visão mais contemporânea se chama de formação de comunidade, né? Que é feita de várias formas, né? Algumas formas são
o que é oferecer tokens para desenvolvedores programarem dentro dessas tecnologias. Então, isso é muito comum, que é os chamados grants, que já existiam também, não foram inventados pela blockchain, mas você pega uma quantidade X daqueles tokens e fala, olha, 10% do total de tokens vão ser dados para programadores que desenvolvam soluções dentro dessa blockchain, dentro desse protocolo. Porque aí você cria uma atração de dizer, olha, se você criar algo bom aqui, você já tem os tokens, e esses tokens passarem a valer, é quase um stock option. A outra forma de fazer é distribuir para a comunidade de usuários, não programadores. Ou seja, as pessoas que interagem com aquele protocolo, com aquela blockchain, recebem também, via remuneração ou como incentivo, um conjunto de tokens, que é o chamado airdrop. Ou seja, eu mandei na tua carteira X tokens. É quase como uma doação. Então, você cria um incentivo de interação. E aí você cria um conjunto de ações, aí mais no campo do marketing tradicional, para estimular a ampliação dessa comunidade. Eventos digitais, eventos presenciais, os chamados hackathons, né, que são eventos onde as pessoas se reúnem para discutir soluções, teses, apresentações. Por exemplo, no evento que eu estou indo lá no Texas, que é um grande evento da indústria, boa parte desse pessoal está lá, cada um desses eventos, todo dia tem 10 festas. Que o pessoal organiza a festa do protocolo tal, que chama a comunidade, que tem um negócio. Então, tem também coisas do mundo tradicional envolvido nisso. Tá. E você tem hoje na Fórmula 1 lá, Crypto.com, como uma grande patrocinadora. Como é que isso aí foi formado? É interessante o tema, né? Já que a gente ficou no marketing, também não é minha praia. Mas só para até um tema para a gente fechar, com o crescimento da blockchain, a gente falou muito de descentralização, protocolo, programação, autonomia. Começaram a existir os players centralizados que organizaram os fluxos financeiros na blockchain, são as tais exchanges. Porque aí você fala, legal, tá? Bitcoin, super legal, Ethereum, super legal, mas eu quero comprar e vender num ambiente que tenha liquidez e confiança transacional. Então, aí surgiram as exchanges, né? Crypto.com, Coinbase, que é uma empresa listada na Bolsa Americana. Tem outra lá que também patrocina a Fórmula 1, que é a Bybit, que está no carro da Red Bull. Essas são empresas, no Brasil a gente tem o mercado Bitcoin, a mais famosa do mundo, a maior, é a Binance, que é uma empresa criada por um chinês, que não deixam de ser corretoras tradicionais. Só que elas compram e vendem ativos digitais, elas organizam os livros de oferta e fazem um ambiente mais líquido para compra e venda dos ativos digitais. Mas elas não são a blockchain. Elas são só ambientes em que se organiza a compra e venda de ativos originais da blockchain. Então, a exchange, quando você manda dinheiro e compra Bitcoin, você não está comprando exatamente Bitcoin. Ela está te dizendo que ela está te garantindo que ela te comprou um Bitcoin. Você só tem o Bitcoin, o Ethereum, quando ele vai de lá para a tua carteira. A carteira que você tem na exchange é um recibo do ativo digital. É uma protocarteira digital. É uma protocarteira digital. É uma protocarteira digital. Tanto é, claro que a gente não vai ter tempo aqui, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, que é um cara que conhece muito de cripto, gosta muito de cripto, falou muito nas últimas semanas de como fiscalizar isso, né? Aí entram nos elementos de chave pública, chave privada, carteira hot wallet, cold wallet, carteira identificada, carteira não identificada, que aí é desdobramentos tecnológicos, mas
O dinheiro que você tem em qualquer exchange é um recibo, não é o ativo digital em si. Que é por isso que se chama o ambiente centralizado da blockchain contra o ambiente descentralizado da blockchain. Quando criaram o Bitcoin, ele não esperava que as corretoras tivessem essa preponderância. Mas você tem lá na Fórmula 1, falando em marketing, algumas protocolos de blockchain patrocinando, que não são as tais exchanges, né? Até fizeram, porque quase todas as equipes têm protocolos hoje de blockchain gastando dinheiro em marketing. A Ana está atrasada, ela precisa sair. E esse dinheiro vem de uma decisão deles. Alguém traz a proposta, ó, vamos patrocinar a Fórmula 1. Então, aí é que entra o tema da centralização, né? Porque o Bitcoin nunca vai patrocinar, porque não tem ninguém lá. Nas outros, Ethereum, por exemplo, um que patrocina, eu acho que também está na Red Bull, é a Tezos, que é uma blockchain muito legal, ela é bem ESG. Na Ferrari está a Velas, que é uma outra blockchain que seria um concorrente do Ethereum. O que acontece é que essas novas blockchains foram criadas com fundações ao lado. Qual é a fundação? Não tem objetivo lucrativo, mas o objetivo dela é promover o uso daquela blockchain. E ela recebeu um monte de dinheiro de fundos de VC. E aí ela interpreta que para promover o uso da blockchain, ela precisa gastar dinheiro em marketing. E ela vai lá e patrocina a Ferrari, patrocina a Red Bull. Aí, de novo, é quase que uma decisão empresarial. Por isso que quem olha Bitcoin fala, cara, olha o Bitcoin, não existe nada igual. Ou ainda não fizeram nada igual. Não existe, o Bitcoin nunca vai patrocinar ninguém. Não tem caixa também no Bitcoin. Então, esse é o... Mas, claro, porque são formações de tempos diferentes e não tem um problema em si, mas eu só estou ilustrando aqui para mostrar por que o Bitcoin é olhado de uma outra forma do que os outros ativos. Os outros ativos, para existirem, precisam da utilidade. Senão, legal, é uma puta blockchain, ela faz A, B, C, D e E. Alguém usa? Não usa. É que nem um software. Não usa, não tem valor. É bom, mas ninguém usa. Não serve para nada. O token de algo que não serve para nada vale nada. A gente teria muitos outros desdobramentos isso aí, Ricardo, infinito. Infinitos. Mas eu queria, antes de mais nada aqui, te agradecer. Eu acho que foi absolutamente didático. Você foi aí um professor que conseguiu, em pouco tempo, dar uma noção bastante clara de como é essa evolução dessa nova jeito de fazer uma economia, né? Ou de trabalhar os conceitos econômicos, né? De valor, né? De confiabilidade, que é o blockchain, que são as criptomoedas. Olha, sensacional aí a sua participação. Então, quero te agradecer muitíssimo e suas palavras finais aí antes de eu interromper a gravação. E a Juliana quer fazer uma... ela está batendo palma, não está levantando a mão. Vamos lá, Ricardo. Obrigado aí, Fernando. Sempre um prazer bater um papo, né? Eu gosto de falar. Às vezes a gente fica dominado e assodado aí pelos desafios do dia a dia, né? De 1000 coisas, 1000 reuniões, viagens. Todo mundo aqui já tem um pouco de experiência, não é? Que um dos desafios do blockchain é que a gente convive com gente muito nova, que tem outro mindset, é natural, os mindsets mudam de geração para geração, mas também tem outra disposição, né? Então, é bem interessante esse desafio também, então é muito legal poder bater um papo e compartilhar aí visões, ouvir outras opiniões e sensibilidades. Então, o Edu me trouxe aqui o convite.
à disposição para outras oportunidades aí, bate-papos, e também eu sei que você vai distribuir aí para o grupo a gravação, para quem quiser depois. É que na gravação não fica a parte de mensagens, né? Não. Depois eu te envio meus contatos de WhatsApp e e-mail. Tá, eu coloco na gravação. Me envie, por favor, e eu coloco no... Eu edito e faço... compartilha meu WhatsApp pro Fernando, Tá bom. e aí a gente troca, e aí você depois eu posto aí. Distribui para o grupo. Quem quiser bater um papo, tiver alguma questão de negócio, a gente está à disposição. Muito obrigado, Ricardo. Você não precisa de convite não, viu? Você pode vir aí. Nós fazemos isso todas as terças. Quando você se sentir à vontade aí, quiser bater um papo, entra aí. Ah, tá bom, vai ser um prazer, até porque eu sou daqueles que gosta de comentar de vários assuntos. Pois é, cara, a gente faz exatamente isso aqui, esse espaço é para isso. Obviamente, blockchain é o assunto que eu cuido profissionalmente, mas eu também gosto de ter opinião de diferentes temas.